Olá, boa tarde. Você pode se assentar? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Na verdade, olha para o lado aí e diga assim: orei a semana inteira para sentar do seu lado. Vamos lá, fala para quem está do seu lado aí, ó. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Paiva. Quantos aqui não me conhecem? Levante a mão. Quem não me conhece? Ok. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Paiva, eu lidero uma organização chamada Nova Geração, moro em Brasília. Essa organização tem como objetivo levantar, treinar e equipar jovens líderes emergentes para influenciar o mundo. E nós temos trabalhado nós acreditamos, na verdade, que Deus está levantando uma geração agora para influenciar nações. Nações inteiras serão tocadas pelo poder do Espírito Santo. Você acredita nisso? Sabe, o nosso objetivo, ou grande parte da nossa missão tem sido devolver a igreja ao mundo. Nós temos despertado pessoas e levantado líderes e posicionado eles nos lugares chaves da sociedade para provocar uma transformação. Isso tem sido Nova Geração. Também sou pastor de uma igreja local em Brasília. Eu sou de Brasília, da capital do Brasil, e tenho pastoreado junto com um corpo pastoral lá, uma igreja que meu pai fundou há alguns anos atrás. E para mim tem sido uma alegria viajar essa nação e algumas nações, falando dessa geração que tem se levantado para influenciar nações. E eu sou casado há 13 anos, tenho 3 filhos, 3 furacões, Benjamin, Isabela e Emanuele, 2 meninas e um menino. E sou muito feliz com tudo que Deus tem feito na minha casa. Estou aqui hoje com o Gabriel. Está aqui? Fica em pé aí, Gabriel. Fica aí. Em pé aí. Gabriel é um dos líderes do nosso time. E também tem viajado comigo. E tem falado em alguns lugares do Brasil. E vai casar ano que vem. Desculpa parar um período de adoração tão incrível como estava sendo. Mas eu vim tão rápido, eu vim só bater, estou voltando para Brasília hoje. Nós estamos saindo, essa semana agora, nós estamos saindo do Brasil com um grupo de 40 líderes para pensar os próximos 5, 10 anos do Brasil. As transformações que Deus está fazendo no Brasil agora e o que nós devemos fazer para trabalhar junto com Deus nessas transformações. Então, eu vou tentar ser o mais intencional possível na minha pregação aqui, que eu não tenho tanto tempo, mas eu quero deixar algo para vocês aqui. E eu espero que isso vocês carreguem para os próximos anos da vida de vocês. Eu acredito que nessa tarde vai ser um ponto de virada na sua vida. Quando acabar essa tarde, você vai começar a pensar de uma maneira diferente, ter uma perspectiva diferente. Na verdade, quando acabar esses dias aqui, que eu não quero abraçar toda essa responsabilidade para mim. Mas quando acabar esses dias aqui, eu creio que Deus vai te levar a um lugar que você vai pensar diferente, ver diferente, enxergar diferente e, consequentemente, comportar ou viver de uma maneira diferente. Sabe, toda manifestação do Espírito de Deus tem um propósito. Deus não traz o Espírito dele, manifesta ou traz a presença dele a um lugar sem um propósito. Deus é um Deus intencional na sua construção. Se você ler Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce pela primeira vez de uma maneira corporativa à terra, porque até então o Espírito Santo visitava pessoas na velha aliança, e ele repousava sobre pessoas específicas. Mas no Novo Testamento, quando ele desce de uma maneira corporativa, e 120 pessoas recebem aquela presença maravilhosa. Quando você lê o final do capítulo de Atos 2, você vai ver que a descida do Espírito Santo gerou ou provocou algo significativo naquela geração. Você vai ver que eles começavam então a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, sempre quando o Espírito de Deus desce sobre um lugar, quando ele é derramado sobre algum lugar, ali é o ponto inicial de caminhada, não é o final. Então é maravilhoso você ver o Espírito Santo descer sobre nós, reuniões após reuniões. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos das reuniões que eu participei no Brasil, eu acho que eu nunca participei de uma reunião que o Espírito Santo não veio. Nesses últimos 15 anos, todas as reuniões que eu fui, o Espírito Santo apareceu. Sabe, isso é maravilhoso, eu sou extremamente grato a isso. Mas eu tenho entendido que o derramar do Espírito é para um propósito.
A Bíblia fala que não se põe vinho novo em odres velhos. Sabe, esse vinho, ele traz uma das representações do Espírito. Então, uma das coisas que Deus quer fazer, Deus quer mudar o odre, para que quando o Espírito venha, seja derramado, o odre não se rompa e se perca o vinho. O odre é sistema de pensamento, sistema de crenças. A maneira que você pensa, a maneira que que os seus pensamentos estão estruturados na palavra, isso provoca então, ou isso se torna um compartimento para receber a presença de Deus. Você está aí? Então, a grande verdade é que o que eu quero propor nessa tarde é trocar a maneira que você pensa. Eu quero nessa tarde trazer uma mensagem que talvez não seja uma mensagem tão sensitiva, mas seja uma mensagem que vai reprogramar a maneira que você pensa, para que você possa conter o que Deus quer fazer na nossa geração. Sabe, Deus está levantando uma geração para mudar o mundo. Hoje, se você for ver, dados dizem que mais de 1.500 pessoas entregam a sua vida a Jesus todas as semanas na China. Sabe, o Evangelho está sendo pregado a todas as nações, tá? Existe uma expansão do Evangelho. No último grande encontro do ano 2000, no início dos anos 2000, há 17 anos atrás, diziam que haviam 157 povos não alcançados. Hoje nós estamos assim chegando no fim desses povos não alcançados. Há uma expansão do Evangelho para as nações da terra. Algo está acontecendo no mundo, sabe? Existem focos de avivamento sobre todas as nações da terra. O Centro Cultural de Tóquio, onde diziam que nunca o Evangelho ia se expandir de uma maneira real, já está sendo tocado pelo poder de Deus. Existem igrejas emergentes. Eu estava conversando com um amigo meu agora, essa semana, lá do Japão, e ele estava me dizendo que existe uma geração se levantando no Japão, que está cheia da fome, do fogo do Espírito, cheio de fome e de fogo do Espírito. Sabe, quando você vê o que Deus está fazendo na nação, nós temos uma geração de 23 anos para baixo, que está queimando de amor por Jesus. Existe uma geração que está acima dos seus 25 anos, que está começando a raciocinar o reino de Deus como nunca antes. Nós temos uma geração de 40 anos que está começando a pastorear pastores da nossa nação. E nós temos uma geração ainda acima dos 40 anos que são pais na fé, que estão olhando para gerações que estão abaixo, estão dizendo, nós somos a plataforma para vocês chegarem mais longe. Sabe, nós estamos vendo uma conexão de gerações no Brasil. Nós estamos vendo os nossos templos se enchendo a cada dia mais e mais. Sabe, lá na igreja local, a cada reunião, dezenas de pessoas por mês estão vindo ao Senhor. Sabe, cultos em praças públicas que estão dando 1.000, 2.000 pessoas. Vamos lá, gente, Deus está fazendo alguma coisa na nossa nação. E não é só na nossa nação, é nas nações da terra. Eu participei agora de uma das organizações que é ligado ao Nova Geração, que é um braço de rua do Nova Geração, que eu cheguei para pregar nessa reunião. Tinha uma mulher que tinha um caroço no pescoço de 7 centímetros. Ela tinha um gogó. E ela tinha sido demitida na semana anterior, e na terça-feira ela foi para essa reunião. Ela chegou nessa reunião e ela tinha perdido o plano de saúde, ela não podia fazer cirurgia. Ela só de entrar na reunião, aquele caroço sumiu. Sabe, Deus está fazendo coisas incríveis ao redor do mundo. Eu poderia te contar aqui, eu poderia fazer esse culto só contando testemunhos de milagres, de curas e do poder de Deus se manifestando. Mas a grande verdade, o que eu quero fazer nessa tarde é mudar o seu sistema de pensamentos. Sabe, Deus está literalmente avançando ou expandindo o Evangelho do Reino pelas nações. A Bíblia diz, e esse Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, a testemunha a todas as criaturas, então virá o fim. Ele está dizendo um Evangelho do Reino. Não é um Evangelho de salvação, não é um Evangelho de cura, não é um Evangelho de bênçãos, mas é um Evangelho do Reino. Sabe, todas essas outras faces do Evangelho estão dentro do Evangelho do Reino. É como se o Evangelho do Reino fosse a nota de 100. E o Evangelho da cura, o Evangelho da transformação fosse o Evangelho, talvez fosse a nota de 5 ou a nota de 10. A de 10 cabe dentro da de 100, mas a de 100 não cabe dentro da de 10. Significa que Deus quer que você comece a pensar a partir do reino de Deus. Deus quer que você raciocine a partir de uma mentalidade de reino. Deus não quer que você raciocine a partir de uma mentalidade que seja uma mentalidade facelada, ou de partes, ou de facelas. Deus quer que você pense de uma maneira macro, que você tenha uma cosmovisão do reino de Deus. E a partir dessa cosmovisão, você começa então a entender as pequenas partes do reino.
E quando nós pregamos o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Salvação é extremamente importante. Hoje o Evangelho da Salvação trouxe 57 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje nós chegamos a nos tornar quase 57 milhões de pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo na nossa nação. Vamos lá, isso é bom. Eu gosto disso. Somos quase 57 milhões de pessoas que disseram sim a Jesus. Nós como cristãos evangélicos, nós estamos sendo muito eficazes na expansão do reino de Deus. Como eu te disse essas estatísticas da China e de outros lugares do mundo. Mas nós temos falhado como igreja na ocupação dos lugares conquistados. Se você quer um título para a mensagem dessa tarde, o título da mensagem dessa tarde é Ocupai as cidades. Nós precisamos agora aprender a ocupar as cidades. Mais do que expandir, nós temos que ter uma mentalidade de ocupação, porque o objetivo da expansão é a ocupação. A Bíblia diz: se você expulsa um demônio, esse demônio ele vai andar por lugares áridos e vazios, e depois ele vai voltar, e se ele não encontrar a casa ocupada, ele vai vir ele e mais 7 piores do que ele. Então isso significa o quê? Significa que quando nós como cristãos ganhamos um território, expandimos, ganhamos alguém, ganhamos um bairro, avançamos na programação do reino de Deus para uma cidade, e quando nós não ocupamos, significa que aquele lugar se tornará pior do que antes. Então nós como igreja, estamos endemoniando o mundo, porque nós expulsamos e não ocupamos. Você sabe quem piora as nações? Não é o pecado. Deixa eu dizer para você algo. Deus não gosta de pecado porque o pecado fere o homem, mas Deus não tem problema com o pecado, porque Jesus já venceu há 2000 anos atrás. Mas quando você expulsa e você não ocupa, significa que você está piorando aquele lugar. Porque hoje nós chegamos a 57 milhões de evangélicos no Brasil e as nossas cidades continuam ruins. Continuam vivendo índices terríveis de criminalidade, como o Rio de Janeiro está vivendo, como outros lugares no Brasil estão vivendo. Índice de corrupção, como a minha própria cidade tem vivido e outras cidades do Brasil. Como nós como cristãos temos expandido a mensagem do reino, mas temos perdido a verdade de ocupar pelo reino. Então quando você expande pela mensagem, você não ocupa, você está endemoniando aquele lugar. Sabe por que os nossos bairros se tornam piores? Sabe por que nossas cidades se tornam piores? Porque nós estamos entendendo, nós estamos pensando o Evangelho a partir do comissionamento de ir e pregar o Evangelho. Mas eu quero dizer para você que nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 Evangelhos, um deles é: ide e discipulai, fazei discípulos de todas as nações. Então você tem um evangelho que é um evangelho de expansão, mas você tem um outro evangelho que é um evangelho de ocupação, de discipulado. Significa o quê? Significa que o objetivo da expansão é você agora ocupar. Sabe que nós como igreja temos medido sucesso pela quantidade de pessoas que tem em nossos cultos. Sim, é uma das formas de nós sabermos que Deus está fazendo algo, mas é muito mais do que isso. Se nós não ocuparmos as nossas cidades se tornarão piores para os nossos filhos. Você sabe que o próximo dado do IBGE vai sair cristãos, protestantes ou evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes? Sabe que nós temos uma igreja de desigrejados muito maior do que uma igreja que vem à igreja? Sabe por quê? Porque nós temos falhado na transformação de vidas. Não apenas na expansão. Você está aí? E chegou a hora de ocupar as cidades. Se você quer saber o que Deus quer fazer na próxima temporada, eu estou te falando. Deus quer que nós como igreja ocupemos as cidades, que viemos ocupar todos os cantos das cidades. Eu quero te dar aqui 3 pontos básicos para você ocupar a cidade. Como você ocupa uma cidade? Como você domina uma cidade? Como na verdade nós como igreja saímos de um evangelho apenas de expansão para um evangelho de ocupar as cidades.
para que daqui a 5 anos, quando o demônio que nós expulsamos em nossa geração voltar, ele encontre a casa ocupada. Como nós podemos ocupar as cidades? Número 1, se você quer ocupar a cidade, uma coisa que você vai ter que fazer é quebrar a linha entre o secular e o sagrado. Talvez isso te assuste um pouco, mas a primeira coisa que você vai ter que começar a tirar da tua mente é que isso é secular e isso é sagrado. Se você começar a pensar que isso é secular e isso é sagrado, você sempre vai viver num pensamento dualista. Que pensamento dualista é esse, Google? É um pensamento grego. Você sabe que grande parte da nossa cultura cristã é formada pelo pensamento grego, não pelo pensamento judaico. E a grande verdade é que a igreja do primeiro século surgiu com um grupo de cristãos que eram judeus. E eles tinham uma mentalidade, e essa mentalidade precisa ser restaurada na igreja. O pensamento grego é um pensamento dualista, que há mundo superior e mundo inferior. O que significa isso? Significa que existem coisas que dizem respeito ao mundo superior, existem coisas que dizem respeito ao mundo inferior, e esses dois mundos não se relacionam. Então isso aqui é santo e isso aqui é secular. Então, o que eu faço na igreja no domingo, quando eu me alisto num processo de voluntariado dentro da igreja, que isso é muito bom, ok? Quando eu me alisto num processo para tocar aqui na igreja, para poder recepcionar pessoas, quando eu me alisto num processo de discipular pessoas em grupos pequenos, isso é meu trabalho sagrado. Mas quando eu falo sobre viver lá na moda, quando eu falo de viver, de eu exercer minha profissão, seja lá como um médico, seja como um vendedor, seja como um juiz, seja como um advogado, seja como um jogador de futebol, seja como um empresário, esse aqui é o meu trabalho secular. E nós fizemos o quê? Nós passamos uma linha entre sagrado e secular. Agora deixa eu te dar aqui alguns pontos que talvez isso tire da sua mente hoje, talvez eu quebre isso na sua mente hoje. A palavra adoração no hebraico é avodar. Avodar. Diga, avodar. Avodar é a mesma palavra para trabalho. Isso significa que existe uma diferença entre... Isso significa que não existe uma diferença entre adorar e trabalhar. Que tudo que você faz, você deve fazer para a glória de Deus. Quando você lê João capítulo 4, você vai ver Jesus encontrando uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, Jesus começa a ter uma conversa com ela, que é: tem como você me dar uma água? Um copo de água, um pouco de água? E aquela mulher começa a dizer: mas como um judeu conversa com a samaritana? Porque eles tinham uma treta. E aí Jesus começa a estabelecer aquele diálogo com ela, falando sobre a água que nunca mais ela voltaria a ter sede. E de repente aquela mulher, ela inverte a conversa e ela começa a mudar a conversa. E aquela conversa começa a se tornar uma conversa teológica. E ela diz: aonde nós devemos adorar? Nos montes de Samaria, nos templos de Jerusalém? E Jesus dá uma resposta que então se torna uma base a respeito do que é a adoração. Jesus diz: a hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus tira a mentalidade de adoração de local. Jesus transiciona a mentalidade do que é adorar e como você adora de local, de monte ao templo, e leva a condição. Jesus fala: não é um local, é uma condição. Jesus está dizendo: você não entra em adoração, você vive em adoração, porque é uma condição de estar em espírito e viver em verdade. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: você não vive uma vida entrando em turnos de adoração, você vive uma vida em adoração. Então presta atenção, o que eu quero te dizer? Eu quero dizer para você que quando você está trabalhando, você não está trabalhando, você está vivendo uma vida de adoração. Que quando você está fazendo lá, você que está fazendo direito, e você está lá com a causa na mão, e quando você está sendo íntegro naquela causa, na verdade você está vivendo uma vida de adoração. Quando você está se engajando em um trabalho de vendedor, e você não está vivendo uma vida que é uma vida de mentiroso para vender alguma coisa, você está em adoração. Tudo que você está fazendo, tudo que você deve fazer, faça para a glória de Deus, diz a palavra.
Quando você começa a entender que a tua vida e trabalho não são duas coisas divididas, é uma única coisa. Você está em adoração o tempo inteiro. Você começa então agora a ocupar lugares que você nunca tinha ocupado. Sabe que o evangelho muitas vezes fica dentro da parede, dentro das quatro paredes, e nós achamos que muitas vezes a pregação do evangelho fora das quatro paredes é anunciar o evangelho da salvação. Sim, isso faz parte, mas é muito mais do que isso. É você se tornar um homem que vive em adoração no lugar onde Deus se estabeleceu, seja na tua universidade, na tua escola, no teu trabalho, seja lá quando você está fazendo aquela prova, seja quando você está julgando aquela causa, aonde você estiver, você está em avodar, você está em adoração, você está trabalhando em adoração. Você está aí? E a grande verdade é que nós fizemos essa distinção. Não existe um lugar. Você sabe que os judeus, eles não pensam desse jeito. O povo judeu entende que tudo que eles estão fazendo em adoração. Você consegue fazer coisas que não são lícitas dentro de um ambiente de adoração? Provavelmente você tem mais dificuldade para fazer coisas que não são lícitas. Sim ou não? Mas quando nós passamos a linha dizendo isso é sagrado, isso é secular, nós estamos dizendo, isso aqui eu opero como eu quero operar, isso aqui eu funciona da forma que eu acho que deve funcionar. Aqui não, aqui é como Deus quer que funcione. Mas quando você tira essa linha, você começa agora a funcionar da maneira que Deus quer que você funcione, seja onde você estiver, dando glória ao nome dEle. Eu tenho uma estatística aqui, cara. Essa estatística é uma estatística de judeus, que entendem que não existe mundo superior e mundo inferior, tudo é uma coisa só. Isso aqui é uma estatística americana, que diz assim, por percentual de famílias judias com renda superior a $50 mil, é o dobro de famílias não judias. Percentual de famílias judias com renda inferior a $20 mil, a metade das famílias não judias. 45% dos norte-americanos mais ricos indicados pela revista Forbes são judeus. 1/3 dos multimilionários norte-americanos, judeus. 20% dos professores das principais universidades americanas são judeus. 40% dos sócios das primeiras empresas de advocacia de Nova York e Washington DC, judeus. 25% de todos os ganhadores norte-americanos do Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel, não só da paz, seja de qual for, judeus. E é que eu mais gosto. Menos de 0,1% dos internos em prisões norte-americanas são judeus. Sabe por quê? Porque eles não pensam que quando eles saem daqui, eles pararam de adorar. Eles entendem que aonde eles estão e o que eles estão fazendo em adoração. Eu quero te encorajar a você pegar tudo que você está fazendo, cara, e entender tudo que você está fazendo não faz parte de um trabalho secular, faz parte de uma vida de adoração. Sabe, você tem que entender algo. Se você quer ocupar uma cidade, se nós queremos ocupar uma cidade, nós não vamos ocupar as cidades com um pensamento dualista. Nós vamos ocupar a cidade do seguinte: um dia eu vou me tornar um ator, e se eu me tornar um ator, o que eu estiver fazendo lá vai ser para a glória de Deus. Um dia eu vou me tornar um cineasta, mas o que eu fizer lá, naquele lugar como um cineasta, é o meu trabalho para a glória de Deus. Um dia eu vou me tornar um juiz, um dia eu vou me tornar um advogado, mas quando eu me tornar um advogado, o que eu estiver fazendo lá vai ser para a glória de Deus. Um dia eu vou me tornar um músico, mas tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus. Um dia, se Deus me levantar como um esportista, como um jogador de futebol, eu vou fazer aquele negócio para a glória de Deus. E vamos lá, gente. Você sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós nos calamos nesse lugar. Nós metemos o pau na política, nós metemos o pau nos artistas, nós metemos o pau em todo mundo, cara. E o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Sabe o que nós fizemos? Nós nos calamos, nós nos encolhemos. Nós nos tornamos pequenos. Nós como igreja, nós ficamos com medo do mundo e nos refugiamos em templos. Chegou a hora de o mundo conhecer a voz da igreja. Tira a mentalidade de um homem que vive para sobreviver e comece a entrar numa mentalidade de um homem que foi chamado para fazer história. Se você for ver a história, se você for perceber, quando Noé entra na arca e aquela chuva começa a cair por 40 dias e 40 noites. Noé passou mais de 100 anos construindo um barco para poder sobreviver por um ano.
Bíblia fala que eles ficaram 1 ano dentro da arca. Mas quando Noé saiu da arca, ele teve que abandonar a mentalidade de sobrevivência para entrar na mentalidade de construção. Agora eu tenho que construir um mundo que está à minha frente. Você foi chamado para construir um mundo que está à sua frente. Você foi chamado para ocupar o mundo que está à sua frente. Vamos lá, o que você muitas vezes precisa é entender que toda manifestação que o Espírito está dando à nossa geração tem um objetivo de construir o mundo que está à nossa frente. Presta atenção, você não pode prever todo o futuro, mas você pode criá-lo. Você não pode prever tudo que virá pela frente, mas você pode criar. Você pode criar a tua família, a família que virá. Você pode criar a próxima estação dessa nação. Você pode criar o que o Brasil ainda não viu. Deus quer te tirar de uma mentalidade de um homem que apenas tem tentado preservar a salvação. Sabe qual é o problema da igreja, cara? O problema da igreja é o seguinte: nós estamos com tanto medo de perder a nossa salvação. Algumas pessoas vivem dessa maneira, acreditam dessa maneira, e ficam lutando para tentar segurar a sua santidade, a sua pureza, ou seja lá como é que for. Eu quero dizer uma coisa para você: isso é o maior engano do diabo para você. Deus não te fez para você ficar refém do medo. Deus te fez para você ser um construtor da história. Você está aí? Tire a mentalidade de sobrevivente. Apague a linha entre o sagrado e o secular. Entenda que quando você sair daqui, você ainda está em adoração. E quando você acordar amanhã de manhã, você ainda está em adoração. E quando você for para a tua faculdade, você ainda está em adoração. E quando você for para o teu trabalho, você ainda está em adoração. E quando você estiver lá com o seu esposo, você ainda está em adoração. Entenda que nós precisamos de homens que vivam dessa maneira. Segunda coisa que vai te ajudar a você a quebrar essa linha entre o sagrado, ou melhor, porque Deus vai te... Segunda coisa que vai te ajudar a você a ocupar as cidades. Ter um caráter no mesmo nível dos dons e do carisma. Olha para o lado e diga assim: Deus quer te dar um caráter no mesmo nível do seu dom e do seu carisma. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: Deus quer te dar um caráter no mesmo nível do seu dom e do seu carisma. Deus nos deu a sua imagem, mas Deus também nos deu a sua semelhança. Imagem é Cristo nas manifestações externas, aquilo que atrai. Semelhança é Cristo na construção interna, aquilo que consolida. O que garante um caráter é o fruto de arrependimento. Diga: eu preciso desenvolver em mim a vida de Cristo. Sabe, o que gera um caráter é esse fruto de arrependimento, é o processo, que não se limita às respostas imediatas. Presta atenção. Nós temos aqui um grave problema, outro grave problema em nossa geração. Nós temos uma geração muito carismática. Uma geração que tem dons, que tem operado em milagres. Mas eu quero dizer para você que a próxima onda do Espírito para a igreja não é a onda apenas dos milagres externos. É a transformação de dentro para fora. É aquilo que vai acontecer de dentro do teu coração para fora. É você ter uma vida de Cristo operando dentro de você mais forte do que aquilo que está operando fora de você. Porque muitas vezes há uma operação magnífica fora, mas existe uma construção ou uma desconstrução interna. Não existe nenhuma evidência interna de Cristo. Mas presta atenção no que eu quero te dizer. A obra mais forte de Cristo não é a evidência de milagres, mas na transformação de Cristo em nós, na vida de Cristo operando dentro de nós. Como Cristo então é construído dentro de nós? Diga: por processo. Processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em você, para que um dia Ele possa trabalhar através de você. Processo é a maneira que Deus te coloca, que te joga, que te posiciona, ou melhor, que te empurra para que você ande, para que Cristo seja formado dentro de você. Pode haver uma manifestação externa poderosa,
em nunca ter uma formação interna poderosa. Nós amamos o sistema de frutos, mas muitas vezes nós não entendemos que o sistema de frutos precisa vir com um sistema de raízes. A produção dos frutos sem a convicção de um sistema de raízes profundo tem trazido tragédias. Nós temos tido um evangelho de belos frutos, mas agora nós precisamos de um evangelho de grandes e profundas e fortes raízes. Se nós queremos ocupar as cidades, nós precisamos ter uma beleza externa que venha com grandes raízes. A primeira vez que eu viajei para fora do Brasil foi em 1996. E eu estive em uma cidade chamada Los Angeles, e eu fui para os redores de Los Angeles, uma cidade satélite de Los Angeles chamada Anaheim. E eu tive o meu primeiro encontro com homens que se moviam na manifestação da palavra, na palavra revelada e dos dons do Espírito. Eu me lembro que a primeira noite que eu estava lá, tinha uma menina que ela tinha nascido paralítica. E ela andou pela primeira vez naquela reunião. A primeira vez que ela andou na vida foi naquela reunião. Ela pulou do colo dos pais e saiu correndo. Um homem que estava pregando chamava R.W. Schambach. E eu tive naquela noite com homens que muitos de vocês aqui talvez conheçam, homens, grandes homens de Deus. Mais tarde, eu conheci alguns desses homens. E eu comecei a ter relacionamento com alguns desses homens. E eu descobri que esses homens, que aquilo que eu via sobre o púlpito, era apenas 10% da vida que eles carregavam por trás. Eu descobri que esses homens, eles eram como icebergs. O iceberg, quando você olha um iceberg, você vê que o iceberg há apenas 10% dele para fora d'água. 90% do iceberg está para dentro d'água. Eu descobri que esses homens, eles tinham uma profundidade muito maior com Deus, com sua família, com seus relacionamentos pessoais. Eles eram muito mais convictos e tinham uma fé muito mais embasada do que a pregação que eles tinham em cima do púlpito. Eles tinham um sistema de raízes muito mais forte. Passado anos eu comecei a observar que a nossa geração, ela tinha uma pregação muito mais eloquente do que raízes profundas. Porque eu comecei a conhecer outros homens que em cima do púlpito eles eram estrelas, sabe? Eles eram pessoas tão ungidas, mas quando eles voltavam para casa eles espancavam suas esposas. E eu comecei a decidir o que eu queria ser daquilo que eu não queria ser. E eu comecei a entender que eu queria ser um cara de sistema de raízes mais do que sistema de frutos. E eu comecei a dizer que o meu ministério nunca ia explodir, que Deus ia me colocar em processos, e aqueles processos seriam a maneira pelo qual Deus trabalharia em mim, para que um dia eu pudesse conviver com o peso da sua bênção. Presta atenção, Deus quer abençoar todos, mas sabe por que Deus não abençoa todos hoje? Porque nem todos estão preparados para receber essa bênção hoje, porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Então, se Deus te dá algumas coisas que você está orando para receber hoje, isso vai te trazer muito mais malefício do que benefício, porque você não está preparado para receber aquilo que você está orando. Então, o processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em você, para que um dia você possa conviver com o peso do favor dEle. Quando você foge do processo, você está fugindo de conviver bem com o favor de Deus. Porque tudo que Deus te dá, sem um processo, pode um dia se tornar algo ruim contra você. Você se lembra de Saul? Saul recebeu o reinado sem processo. Um dia aquele reinado se tornou um peso para ele. Davi recebeu o reinado, ele foi ungido e depois de 17 anos de processo ele se tornou rei. Quem foi o maior rei? Davi. Davi foi o maior rei porque Davi suportou o processo. E esse suportar o processo criou nele raízes profundas para conviver com o reinado ou com o peso da bênção. Então, sabe por quê? Sabe por que você está muitas vezes gemendo e dizendo assim, Deus não responde minhas orações? Não é que Deus não responde suas orações, é porque Deus está trabalhando em você. Deixa eu explicar melhor isso. Orações respondidas imediatamente geram fé. Você já orou por alguém, aquela pessoa recebeu, de repente Deus, na mesma hora Deus fez algo? Já aconteceu? Você já orou por algo e de repente, na mesma hora, assim, de repente, assim, daquela mesma hora, Deus fez algo? Já aconteceu isso com você? Ok. Quando você ora e Deus te responde imediatamente, isso gera em você fé. Você sai cheio de fé, cara. Você está dizendo assim, meu Deus,
tiver pela frente eu atropelo. Mas quando Deus não te responde imediatamente, quando você ora, e você continua orando, você permanece orando, e Deus não te responde, e você permanece ainda orando, isso te gera caráter de fé. Mais importante do que ter fé é ter caráter de fé. Porque quando você tem fé para um momento, você talvez vai precisar de fé para outro momento. E a fé para outro momento só é adquirida quando você entra num caráter de fé. Por isso, muitas vezes, quando Deus não te responde a oração imediatamente, o que Deus está querendo fazer é produzir em você um caráter. É mais ou menos assim. Deus manda os discípulos irem expulsarem demônios e curarem enfermos. Lembra disso? Os discípulos vão. E eles então encontram um menino que era endemoniado desde pequeno. E eles tentam expulsar aquele demônio. E o demônio não vai embora. Agora presta atenção. Você recebeu uma palavra de Deus. Você foi na palavra e a palavra não funcionou. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo, cara. Deus mandou eu ir e eu fui e deu errado. É esses caras receberam a palavra de Deus que eles iam expulsar demônios. Eles foram e o demônio não foi embora. A palavra está errada? Não está errada. Não está errada. É porque Deus quer dar um upgrade, Deus quer aumentar a revelação. Todas as vezes que você vai numa palavra de Deus, aquela palavra parece que não funciona, aspas, o teu objetivo, a tua missão é voltar para Jesus. O que os discípulos fizeram? Voltaram para Jesus. Então quando eles voltaram para Jesus, Jesus disse, esse demônio, essa caça, não sai, se não for com jejum e oração. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, a palavra é certa, mas agora vocês precisam receber um novo passo da revelação. Você está aí? A grande verdade é que quando muitas vezes a palavra não dá certo e você volta para Jesus, você está ganhando agora não apenas uma revelação, você está ganhando outra revelação. O que significa? Significa que Deus está fortificando o caráter dele em você. Se você quer ocupar a cidade, presta atenção, o seu caráter tem que estar no nível da sua unção. Nós temos que nos mover nesse nível. Você está aí? Deus quer que você conheça a natureza dele. Deus quer operar Cristo dentro de você. Deus quer ir no mais profundo do seu interior. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3. Está dizendo assim, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Diga, com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejais capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos sobre a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, e qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Presta atenção, olha para mim, olha o que ele está dizendo. Presta atenção nisso, ele está dizendo o seguinte, que se você acha impressionante quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, se você acha demais, quando Moisés desce da montanha e a glória estava sobre Moisés, eu já experimentei coisas parecidas. Eu não tenho tempo de contar essas experiências, mas eu experimentei coisas muito loucas a respeito disso. Eu ia para cima de uma montanha, eu acho que alguns aqui já devem ter experimentado isso, e os matos estavam todos brilhando em cima daquela montanha, de coisas malucas acontecerem. Ele está dizendo o seguinte, se você acha isso glorioso, isso não é nada, isso é transitório. O que ele está dizendo, se acontecer alguma vez, vai ter que acontecer de novo, mas está dizendo, isso é uma transição. Maior é o ministério, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o que ele está dizendo ainda, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excede em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado
nessa parte não foi glorificado por causa da excelência da glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Diga, o que permanece. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que as coisas, aquilo que aconteceu foi transitório, mas aquilo que Deus quer fazer agora, que é dentro de você, vai permanecer dentro de você, e vai trazer uma glória que excede a glória do que Moisés um dia viveu. É uma glória muito maior em nós, você está aí? Como isso é possível? Através de processo, através de uma operação de Cristo dentro de você, daquilo que Deus quer fazer dentro de você. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero uma obra que apenas resplandeça a tua face, eu quero uma obra que seja perpétua dentro de você, porque a obra do Espírito, ela é interna. Você está aí? Se você quer ocupar uma cidade, então você vai ter que viver uma vida que seja uma vida de sempre viver no processo. Eu quero te dar uma dica, quando você estiver vivendo no processo, de confiar na palavra que Deus te deu. Confie na palavra que Deus te deu. Sabe por quê? Eu amo isso aqui que eu vou te dizer. Eu estou viajando no Brasil falando isso aqui. Quando Deus fala com você, quando Deus fala, na verdade Deus não está comunicando com você, Deus está criando. Todas as vezes que Deus fala, Deus não comunica, Deus cria. Disse Deus, haja luz, e houve. Então quando Deus fala algo a respeito do seu futuro, na verdade Deus não está falando, Deus não está comunicando algo que provavelmente Ele irá fazer. Quando Deus está falando algo sobre o seu futuro, Deus está criando o seu futuro. Deus não comunica, Deus cria. Deus apenas não comunica com você, Deus cria, porque tudo que Deus fala se faz. Quando você entende a natureza de um Deus, que Ele não está simplesmente jogando palavras ao vento, você está entendendo agora que o processo que Deus está te colocando faz parte da criação de Deus em você, porque o que Ele está falando está sendo criado. Agora vamos lá, se tudo que Deus fala, Deus cria, então quando Deus falou algo sobre o seu futuro, ou sobre o seu presente, ou sobre as coisas que estão ao seu redor, que irão mudar, Deus não está dizendo apenas que Ele quer fazer, Ele está dizendo que Ele vai fazer. Então o seu futuro, quando Deus está falando algo sobre o seu futuro está deixando de ser tempo para se tornar lugar, porque Deus já criou o seu futuro. Você está aí? Então quando Deus fala algo sobre o seu futuro deixou de ser tempo e se tornou lugar, porque tudo que Deus fala se faz. Então é uma questão de tempo para você chegar lá. É mais ou menos assim, você bota aqui Rio de Janeiro, São Paulo, no seu GPS. Você está indo no GPS, Rio de Janeiro, São Paulo. De repente você erra o caminho. O GPS fala o quê? Recalculando. O tempo muda. Sim ou não? Mas o destino não. Sabe, você pode errar o caminho para a sua caminhada, para chegar no lugar onde Deus tem para você. O caminho pode ser, você pode errar o caminho. O GPS vai recalcular o tempo, mas o destino continua o mesmo, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das palavras que Ele liberou sobre você. Então uma coisa que você tem que fazer, você tem que acreditar naquilo que Deus te disse, cara, porque aquilo que Deus te falou é a verdade daquilo que é. Deus não pode negar a sua natureza. Deus não está brincando com você, dizendo palavras e desfazendo palavras. Ele não está dizendo para você, ó, isso aqui vai acontecer. Não, agora não vai mais acontecer. Sabe, quando Deus liberou aquela palavra sobre você, Ele sabia que você ia errar, sabia que você ia cair, sabia que você ia se perder, sabia tudo, porque Ele está fora do tempo. Ele não está no Cronos, Ele está no tempo da eternidade. Ele está fora do tempo. Então Ele sabia de tudo que ia acontecer, mesmo sabendo, Ele liberou a palavra sabendo. Se você está vivendo uma vida cristã, que tudo que você... Presta atenção. Se você está vivendo uma vida cristã, que você sabe de todas as coisas que estão na sua vida, sabe tudo, você sabe tudo, cara. Eu quero dizer para você que a sua vida cristã é rasa. Grande parte da minha vida cristã vive em mistério. Sabe, naquele lugar que simplesmente eu falo bem assim, o Senhor me disse aquilo, eu não sei como chegar lá, mas eu sei que o Senhor já criou. Me ajuda a viver nessa transição, nesse processo. Eu estou no mistério, sabe? Eu estou andando por um lugar que eu não sei direito como é esse lugar. Mas eu entendi que os homens que mudam o mundo são aqueles que botam o pé para fora do barco. Não aqueles que ficam no lugar de segurança, dizendo bem assim, vai lá Pedro, vai lá, vai, eu fico. Não, são os caras que estão se ousando, que estão vivendo na ousadia. Deus me disse que vai mudar essa nação. Eu sei que Deus já falou com alguns aqui que Ele vai mudar essa nação. Eu não sei como.
Mas eu entendo que agora ocupe as cidades. Ocupe as cidades com um caráter do tamanho do teu carisma. Suporte o processo. Alguns estão dizendo: Deus, eu não te ouço mais. Talvez você não precisa mais ouvir Deus, cara. Você só precisa acreditar na última palavra que Ele te deu. Você está dizendo: Deus, eu quero uma nova palavra. E Deus está dizendo: eu te dei a última, fica nela. Vamos lá, você está esperando Deus fazer o quê? Abrir os céus novamente, descer. Ele já mandou o Filho dele, cara. Acredite naquilo que foi feito. Sabe, se você não acreditar na palavra escrita, você nunca vai acreditar na palavra revelada. Você sabe quando os caras estão andando ali no caminho de Emaús, Jesus aparece e começa a andar no caminho de Emaús com aqueles caras. E aqueles caras estão andando, Jesus está andando. Jesus está perguntando: o que aconteceu aí na região? Você não sabe, você é um forasteiro. O homem que era o profeta morreu, mataram ele, cara. Eles estavam com Jesus, não reconheciam Jesus. Jesus é a palavra, eles não estavam reconhecendo a palavra. Aí Jesus falou assim: mas não está escrito em Moisés e os profetas? Provavelmente Jesus pegou todos os textos messiânicos da sua morte, da sua ressurreição, de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, dos profetas, e começou a citar os livros dos profetas, a morte e a ressurreição dele. Que Jesus estava querendo dizer: cara, se vocês não reconhecem o que está escrito, quando aquilo que se manifestar, vocês não vão me reconhecer. Sabe por que eles não reconheciam Jesus ali? Porque eles não reconheciam o que estava escrito. Então muitas vezes você está querendo reconhecer aquilo que Deus está fazendo, sem antes reconhecer aquilo que já foi falado. Abraça aquilo que já foi. Vamos lá, gente. Sabe o que é isso? É processo. Todas as vezes que você quer pegar atalho, mano, presta atenção, todas as vezes que você quer pegar atalho, você está trazendo o tempo de Deus na sua vida, cara. Não existe atalho no reino. Suporte a dor. Não existe atalho no reino. Um dia o diabo virou para Jesus e falou assim: ó, eu te darei todos os reinos da terra se você me prostrar e adorar. O que o diabo estava falando? Pega o atalho. Os reinos da terra são seus. Se você me adorar, pega o atalho. Você não precisa da cruz, você vai conquistar todos os reinos pela cruz. Você não precisa sofrer. Pega o atalho. Jesus 3 anos depois ia tomar todos os povos, todas as línguas, todas as nações pelo seu sacrifício. E o diabo estava dizendo: você não precisa disso, pega o atalho. Abrace o processo. Antes de você ser pai, você tem que ser filho. Abrace o processo. A pessoa vem, te confronta, você vai e larga ela, cara. E depois você quer confrontar outros. Vamos lá, abraça o processo. Escuta o que eu vou te dizer. Muitas vezes demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Muitas vezes leva muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. A gente olha para o lado e fala assim: de repente aquela pessoa foi curada. Não. Muitas vezes ela está andando, sofrendo de um fluxo de sangue há mais de 10 anos. Há mais de 15 anos. Muitas vezes demora muito tempo para Deus fazer as coisas diferentes, de repente. Não pense que o que está acontecendo hoje começou hoje. Há muito tempo. Há muito tempo atrás. Existia uma geração que estava cavando e plantando, jogando semente. Quantos aqui querem se tornarem grandes na sua geração? Quantos aqui querem mudar o mundo, cara? Não existe um homem bíblico, um homem, que foi grande sem processo. José, 16 anos. Davi, 17. Jesus, dos 13 aos 30, sem ouvir uma palavra sobre ele. Você quer mudar o mundo? Desenvolva intimidade. Desenvolva servir alguém. Olha o que eu vou te dizer. José só viveu o sonho dele quando ele interpretou o sonho de outros. Muitas vezes, é meu sonho, Guga, eu quero viver meu sonho, sabe? É meu sonho, cara, é meu sonho. José fez isso, cara. Sabe o que ele fez?
Ele teve que interpretar o sonho de um padeiro, de um copeiro, de um rei, só para depois viver o sonho dele. Ninguém vive seus sonhos sem interpretar sonhos de outros. Sirva as pessoas. E depois aprenda a viver em comunidade, em relacionamento. Se colocando como servo de todos. Está aí? Eu não tenho tempo mais para pregar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer hoje. Nós não vamos mudar o Brasil apenas pregando o Evangelho da Salvação. Nós vamos mudar o Brasil se você apagar a linha do sagrado e do secular. Nós vamos mudar o Brasil se você suportar o processo e deixar Cristo ser formado em você. Lá dentro, a obra do Espírito é mais forte do que uma evidência do Espírito. A obra do Espírito é algo de dentro para fora. É algo que nasce lá dentro, que mexe lá dentro, que bota as coisas em ordem. Quando eu acabar, quando essa conferência acabar, quando as luzes apagarem, quando esse microfone for desligado, quando você levantar e for para casa, o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, o teu relacionamento com a tua comunidade, com os teus professores, o teu relacionamento com os teus vizinhos, o teu relacionamento com os teus liderados, o teu relacionamento com os teus líderes, o teu relacionamento com o Rio de Janeiro, vai determinar se nós entendemos o Evangelho do Reino de Deus, ou se nós estamos vivendo de manifestações e manifestações, e nunca de transformação em transformação. Eu não me lembro de um encontro com Jesus que eu tive, que não me transformou. Eu saio daqui nessa tarde dizendo para você, ocupe as cidades. Tome as cidades. Tome as cidades. É hora do mundo conhecer a voz da igreja. De um caráter ao nível do carisma. Amém. Fique em pé nessa tarde, feche seus olhos. Eu vou orar e o Espírito Santo vai vir aqui. E quando o Espírito vier aqui nessa tarde, mais uma vez, entenda algo. Essa manifestação tem um propósito. Você está aí? Abra suas mãos assim, feche seus olhos. Como eu te disse, eu nunca participei de uma reunião que ele não veio. Ele vai vir agora e ele vai selar essa palavra. O que vai acontecer? Alguns vão sentir um fogo sobre as suas mãos, um fogo caindo, água, como a água caindo nas suas costas. Outros vão sentir o seu corpo tremer, outros vão sentir o seu coração queimar. Outros vão começar a ter lágrimas escorrendo sobre o seu rosto. Isso é uma manifestação de Deus te comissionando para ocupar as cidades. Quando eu orar, anjos do Senhor vão entrar aqui com pergaminhos na mão e eles vão ler os próximos 10, 20 anos da sua vida. E quando eles começarem a ler esses 20 anos da sua vida, você vai começar a sentir essas manifestações no teu corpo. É a reação do corpo à palavra do Espírito. Sobe as suas mãos e espere. E depois o Espírito Santo vai chover sobre nós. Pai, eu oro para que o Senhor mande os seus anjos, esses anjos que têm viajado essa nação e outras nações, comissionando líderes para ocupar as cidades. Que eles entrem aqui com os pergaminhos nas mãos e leiam os destinos dos seus filhos. Você que começar a sentir as manifestações, só você vai começar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Na hora que começar. Eu oro, Senhor, para que agora o Teu Espírito seja derramado aqui. E que esses anjos leiam a história dos seus filhos. E que eles sejam cheios desse tempo. Só espere, abra suas mãos.
Está começando mais, Espírito Santo. Se você está sentindo uma dessas manifestações que eu disse, você pode começar a se mover para frente. Eu sinto que Deus vai mais profundo. É só o primeiro passo. Você pode sair do seu lugar se você consegue andar e vem vindo para frente. Vai se ajoelhando aqui. Yes. Deus não quer que você seja o portador de uma mensagem. Deus quer que você se torne a mensagem. Deus não quer que você leve uma mensagem. Deus quer que você se torne a mensagem dele. Se existe alguém aqui que seu coração se esfriou na caminhada e você ficou longe de Jesus, e você hoje quer reconciliar com Jesus, eu quero que você suba aqui em cima. Se você quer reconciliar com Jesus, saia do seu lugar, sobe aqui e vamos nos ajoelhando aqui. Se você quer entregar a sua vida a Jesus novamente, sobe em cima desse palco. Não tenha vergonha. Ora carabachara carabacoroba carabax. Xere carabacarabachoro. Oro coroba carabachara carabacara. O Senhor está te dizendo, é a hora de ocupar as cidades, é a hora de tomar os povos. Nós não fomos chamados para ser uma subcultura cristã, evangélica. Nós somos chamados para ser uma contracultura. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Xere carabacarabachoro. Mais Espírito Santo, o poder de Deus vai aumentar aqui agora. Eu ouço um nome chamado Fátima, e eu vejo que você está passando por problemas de relacionamento. Eu não sei se o seu nome é Fátima ou se você teve um problema de relacionamento com a Fátima, mas eu sinto que Deus quer mudar a história da sua vida hoje. Deus quer quebrar essa opressão que veio sobre a sua vida. Cadê você? Vem aqui para frente. Essa é uma noite, essa é uma tarde que Deus vai mudar a história da sua vida. Mas Espírito Santo está só começando, Ele vai fundo em você. Yes. Ora baranai, Santo, Xeriba carabachura. Não há outro. Abra suas mãos, abre suas mãos. O Espírito Santo está fluindo aqui. Santo. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas. Você que canta em línguas, comece a cantar em línguas. Levante de novo o som a Ele. Yes, mais Espírito de Deus.
Sabe, o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo é transformar os homens em filhos de Deus e fazer dos homens a imagem dele nessa terra. Você foi chamado para ser a imagem de Cristo ao mundo. Deixa Ele te transformar de dentro para fora. Sabe, se tem coisa para você jogar para fora, joga agora, sabe? Deixa entrar aí dentro essa mão. Se você tem inveja, fala: Senhor, eu tenho inveja, Senhor, eu tenho orgulho. Tira isso de mim hoje, sabe? Deixa Deus lavar a tua alma, cara. Hoje, essa tarde é uma tarde de profunda libertação para a ocupação. Sabe, se você tem caído direto naquele pecado, você está dizendo assim: cara, eu não consigo me livrar disso. O Senhor está te dizendo: eu sou bom, eu vou te ajudar. Você está comigo nisso. Você vai andar comigo. Sabe, eu sinto esse refrigério. A diferença entre condenação e arrependimento é que a condenação sempre é o fruto de uma voz externa. O arrependimento é o fruto de uma voz interna, te levando a uma convicção de ser livre. Mais Espírito Santo. Pai, eu oro pelo Rio de Janeiro hoje, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante homens para ocupar essa cidade. Existe um pessimismo no coração de muitos, Senhor, dizendo que a cidade do Rio, o estado do Rio, não tem jeito, Senhor. Mas assim como o Senhor operou na Colômbia, em Medellín, em Cali, e o Senhor fez uma transformação profunda naquela cidade, Senhor. Eu oro por uma transformação na cidade, Senhor, do Rio. Eu quero pedir que o Senhor refaça a face do Brasil através do Rio. Senhor, o Brasil é a cara o Rio é a cara do Brasil no mundo, Senhor. Refaz a face, Senhor, através de homens que vão levantar a integridade e o caráter nessa cidade. Senhor, eu oro, Deus do poder, para que homens venham ocupar essa cidade, homens de reino, as artes. Senhor, que a gente venha parar de rejeitar as artes, Senhor, que a gente venha abraçar as artes, os artistas, Senhor. Eu oro por uma safra de artistas cheios do Teu Espírito. Eu oro por homens que irão levantar, Deus de poder, a justiça nessa terra. Ora caraba, choro, curuba, caraba. Abre as suas mãos, feche seus olhos. Abre as suas mãos e feche seus olhos. Curta a presença de Deus agora, que é essa presença que transforma. Eu ainda continuo ouvindo o nome Fátima. Fátima, se você está aqui, vem aqui, ó, do meu lado direito, corre aqui. Yes. Yes. Ora caraba choro coroba carabachá. Yes. Fala para Jesus: Senhor, eu estou aqui, eu estou entendendo. Eu quero passar por esse processo. Eu sei que algumas pessoas estão passando por momentos muito difíceis aqui, mas isso é um processo. Existe a margem do outro lado. Apenas confie, porque é a mão de Deus que está segurando as águas, e elas não vão te tragar. Pai, eu oro pela mentalidade de confiança, não uma mentalidade de resposta apenas, mas uma mentalidade de confiança.
Que eles confiem na natureza de um Deus que é bom. Yes, mais, Senhor, mais. Mais Jesus, 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 mais, 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 mais em ti, Jesus, mais Espírito Santo. Caroços no pescoço, no seio, sumam agora. Cistos e miomas no útero, sumam agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus, saiam agora. Eu dou uma ordem agora no nome de Jesus Cristo, que todo problema no estômago vá embora no nome de Jesus. Porque Jesus está aqui. Que toda enfermidade se renda agora ao poder do nome de Jesus. Jesus está dizendo para você hoje: você é meu, você é minha, e eu te chamei para ocupar as cidades. Não acaba aqui. Mais Espírito Santo. Abra suas mãos mais uma vez. Feche seus olhos. Fica aí na presença de Jesus. Feche seus olhos. Jesus. Jesus está aqui, vamos lá, levante suas mãos aos céus, adore Ele. Vamos, levante a voz, adore, adore Jesus.